Olá! Algo comum aos seres vivos é a informação que todos carregam e que faz com que todos sejam únicos. É o código genético. A área que realiza este estudo é a citogenética, campo que investiga, por exemplo, o parentesco ou que ajuda a identificar uma espécie. Acompanhe agora e conheça mais sobre as pesquisas nesta área aqui no Ciência na Universidade. Você já ouviu falar que nós, seres humanos, possuímos compatibilidade genética de 98% com a dos macacos bonobo? Esta e outras descobertas relacionadas à genética é feita, dentre outras áreas, pela citogenética. A citogenética estuda a estrutura e as funções celulares. Esta área da genética possibilita, por exemplo, a caracterização ou a relação de parentesco entre as espécies. As pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Citogenética Molecular Animal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul têm possibilitado avanços nos estudos sobre espécies de invertebrados e vertebrados encontrados no estado. No Laboratório de Citogenética são realizados estudos de base por meio de uma técnica específica de marcação do DNA. Na técnica de hibridação in situ, a gente utiliza uma sonda que nada mais é do que um segmento de DNA que a gente queira localizar nos cromossomos. Nesse caso, o segmento que eu quero localizar é o segmento referente aos telômeros. Então essa técnica de hibridação pode ser utilizada para localizar vários segmentos diferentes, não só telômeros. No caso aqui, o primeiro segmento que a gente está implementando aqui no laboratório são os telômeros. Então eu marco essa sonda com uma substância fluorescente, ou eu já compro essa sonda marcada de alguma empresa com essa substância fluorescente, e após ter feito a lâmina, eu coloco essa sonda sobre a lâmina, e essa sonda ela vai se ligar onde no cromossomo? Vai se ligar na região que ela tiver o quê? Homologia. Na região que ela tiver semelhança, na região que tiver a complementariedade de pares de base. Não tem aquela coisa lá do o A pareia com T, adenina com timina, citosina com guanina. Esse é o pareamento das bases nitrogenadas do DNA. Essa sonda que a gente utiliza, marcada, ela é formada por um determinado conjunto dessas bases. E essas bases vão ligar onde tiver a sequência que for complementar. Nesse caso, como é uma sonda de telômero, espera-se que ela marque somente as extremidades dos cromossomos. A gente utiliza uma outra substância que vai corar o cromossomo como um todo, é uma outra substância fluorescente, essa azul, que cora o DNA como um todo, por isso que a gente observa aqui. Como eu mencionei, o mais interessante não é quando a gente observa somente as marcações na extremidade, porque isso já é esperado. Os cromossomos têm os seus telômeros nas extremidades. O mais interessante é quando a gente consegue observar marcações no meio dos cromossomos. Porque observar marcações no meio dos cromossomos é um indicativo de que esse cromossomo é produto de uma fusão de dois cromossomos em algum momento no passado. No decorrer da evolução desse grupo, houve uma fusão entre dois cromossomos e aquilo que era a extremidade do cromossomo passou a se localizar no meio deles. Então são sinais de como ocorreu a evolução daquele grupo. A análise do conjunto cromossômico permite a identificação de espécies consideradas crípticas, isto é, são aquelas espécies que são muito parecidas morfologicamente uma da outra, ou que não podem ser identificadas apenas visualmente. Isso é um estudo base, na verdade. Isso que a gente faz é a ciência básica, que serve como pano de fundo, que serve como arcabouço, como base para outros estudos futuros. Então, de repente, vem outro, a gente está aqui estuda aranha.
De repente vem um pesquisador e estudou o veneno de uma aranha lá, que tem uma toxina, que ele tem interesse para produzir algum fármaco, algum remédio, uma coisa assim, alguma vacina, né? Ele pode ter interesse em comparar esse veneno dessa aranha que ele analisou com espécies próximas. Como ele vai saber qual é a espécie próxima daquela que ele iniciou o estudo? Consultando os estudos base. Esses estudos com morfologia, com cromossomos, com biologia molecular, estudos que propuseram quais são as espécies mais próximas de quais. Além de ser apoio para outros pesquisadores, o laboratório atende pesquisas orientadas pelo próprio professor Douglas. Um dos estudos que chama a atenção é o que analisa os cariótipos de determinadas espécies de aranhas encontradas em Mato Grosso do Sul. O interessante dessa aranha que eu trabalhei é que ela pertencia a um grupo que chama Pteridide. E eu trabalhei com 2 aranhas desse grupo, essa e uma outra. Dentro desse grupo, que é uma família, tem 5 subfamílias, que são 5 grupos menores. A outra aranha que eu trabalhei, ela era a primeira que foi analisada citogeneticamente, que é a subfamília Spintarini. Antes disso, não tinha nenhuma análise citogenética nesse grupo. O Douglas ele até falou anteriormente que são 45 mil aranhas, mais ou menos, e dessas, menos de 1.000 foram cariotipadas. E na subfamília inteira não tinha nenhuma, foi o primeiro. Atualmente, eu estou fazendo outra iniciação científica com ele. Eu estou trabalhando com uma espécie da família Cynotaxidae. Essa família não tem nenhuma espécie analisada. E pensando no futuro, a pesquisa científica é um dos primeiros passos para a formação de uma carreira acadêmica. A iniciação científica na minha graduação, ela é muito importante porque para eu conseguir uma carreira acadêmica até o doutorado, o pós-doutorado, o currículo é muito importante. E na graduação a iniciação científica conta bastante. Na terra, na água ou no ar, seja no Cerrado, no Pantanal ou na Mata Atlântica, em todo lugar a pesquisa científica é necessária e importante. Até o próximo Ciência na Universidade.